Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre equações logarítmicas. Neste vídeo será trabalhado outro exemplo de aplicação de equação logarítmica que recairá no uso da definição exponencial como forma de resolução. Façamos a leitura da seguinte equação logarítmica. Ln logaritmo natural de 4x mais 12 igual a 5. Nessa equação logarítmica, o logaritmo está sendo representado por Ln, logaritmo natural, cuja base é o número e, chamado de número de Euler. O número de Euler é um número irracional, consequentemente, um número real, representado pela seguinte dízima não periódica. Número de Euler é igual a 2,71828 reticências. Voltando aqui novamente à equação logarítmica dada, Ln logaritmo natural de 4x mais 12 igual a 5. A base é representada pelo número e, número de Euler. A expressão algébrica representada pelo binômio 4x mais 12 se comporta como logaritmando. 5 se comporta como expoente da respectiva exponencial. Nessa equação logarítmica, x é a incógnita, mas nesse caso, a incógnita x se comporta como componente do logaritmando. Antes de aplicarmos a definição exponencial, vamos impor todas as condições de existência aos valores referentes à base e ao logaritmando. Então, CE, condições de existência. Em relação à base, que é o número e, número de Euler, não há necessidade de impor condições de existência a um número real estritamente positivo e diferente de 1, porque o número e, número de Euler, de fato, é um número real estritamente positivo e diferente de 1. Então, vamos aplicar apenas a condição de existência ao valor referente ao logaritmando, que está sendo representado pelo binômio 4x mais 12. Em relação à condição de existência para o logaritmando obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Então, nesse caso, o logaritmando, que é 4x mais 12, tem que ser maior do que zero. É a única condição de existência imposta a essa equação logarítmica. Repara que recai em uma inequação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. No primeiro membro, vamos deixar apenas os termos literais, 4x maior, e no segundo membro, vamos deixar apenas os termos independentes. Nesse caso aqui, mais 12 é um termo independente, que se localiza no primeiro membro. Passará para o segundo membro como menos 12. Daí temos x maior que menos 12 dividido por 4. Temos então x maior do que menos 3. Então, todos os valores reais x maiores do que menos 3 será a condição de existência final para essa equação logarítmica. Repara que esse intervalo está sob forma de desigualdade, de inequação. Vamos também representar esse mesmo intervalo sob forma de reta real. Então, traçamos aqui a reta, bolinha aberta, porque não tem o igual aqui. O valor menos 3, que é o limite desse intervalo, todos os valores x reais maiores do que menos 3, nesse caso aqui, em relação à reta real, serão posicionados, localizados à direita do número real negativo menos 3. Então, toda essa região aqui
Então, na hora quando a gente for aplicar a definição exponencial e achar a resposta referente à incógnita x, a gente vai precisar confrontar com a condição de existência imposta. Então, o valor que a gente vai encontrar daqui a pouco, para ser considerado como resposta final que comporá o conjunto solução ou conjunto verdade, deverá obrigatoriamente satisfazer essa condição de existência. E se a gente for posicionar essa resposta aqui na reta real, para ser considerada a resposta final, essa resposta deverá pertencer obrigatoriamente a essa região aqui. Agora vamos aplicar a definição exponencial. Então temos aqui, base é elevado a 5 igual a 4x mais 12. E elevado a 5 é um número real, tá? Agora, essa exponencial é elevada a 5, vou colocar aqui, olha, outro sinal de igual e passar para cá. Então, vamos ter a seguinte equação do primeiro grau. 4x mais 12 é igual a E elevado a 5. Vamos, então, resolver essa equação do primeiro grau. Então, no primeiro membro, vamos deixar apenas os termos literais. O único termo literal dessa equação é 4x. Igual, e no segundo membro, vamos deixar apenas os termos independentes. E elevado a 5 é um termo independente, que já se localiza no segundo membro. Vamos deixar do jeito que está aqui, inalterado. Agora, mais 12 também é um termo independente, que se localiza no primeiro membro. Passará para o segundo membro como menos 12. Daí, para finalizar, x igual E elevado a 5 menos 12. Isso tudo é um número real, dividido por 4. Essa diferença, E elevado a 5 menos 12, vou deixar dentro de parênteses para evitar duplo sentido. Então, a resposta encontrada dessa equação logarítmica é E elevado a 5 menos 12 dentro de parênteses sobre 4. Luciano, é a resposta final? Ainda não. Ela precisa ser confrontada com a condição de existência final imposta no início do vídeo. Então, primeiramente, antes de a gente fazer esse confronto, vamos aqui tentar entender. E elevado a 5 é um número maior do que 12. Então, E elevado a 5 menos 12 é um número real estritamente positivo. E E elevado a 5 menos 12 dividido por 4 continua sendo um número real estritamente positivo. Agora vamos confrontar com a condição de existência imposta. Vamos ver se satisfaz a condição de existência imposta. Então, E elevado a 5 menos 12 sobre 4, que é um número real estritamente positivo, é maior do que menos 3? Sim, é uma afirmativa verdadeira, porque qualquer número real estritamente positivo é maior do que qualquer número real estritamente negativo. E se a gente for posicionar esse número aqui nessa reta, vai ficar posicionado bem mais à direita do menos 3. Então, E elevado a 5 menos 12, entre parênteses, sobre 4. Então, repara que esse valor pertence a essa região, ou seja, satisfaz as condições de existência imposta. Então, nesse caso aqui, ok, deixou de ser uma candidata à resposta final para se consolidar como resposta final. Agora, comporá o conjunto solução ou o conjunto verdade. Então, conjunto solução igual esse número representado pela incógnita x. Então, olha, E elevado a 5 menos 12 sobre 4. Ou conjunto verdade, o mesmo valor entre chaves. Então, E elevado a 5 menos 12 sobre 4. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!